às vezes, quando tudo parece mais difícil, tudo se torna mais fácil. A verdade é que há algumas questões que são aqui muito relevantes e que temos alguma expectativa em perceber como é que podem ou não ser resolvidas. Primeiro que tudo, Montenegro vai ou não ser indigitado primeiro-ministro? Eu diria que é inevitável. E é inevitável independentemente do resultado dos votos da votação da imigração. Porquê é que eu digo isto? Por duas razões. Primeiro, porque é claríssimo a leitura que se pode fazer das eleições, isto é, que os portugueses, os eleitores, quiseram uma viragem, não apenas uma mudança, quiseram uma viragem política. Nunca, desde 1991, portanto, que estamos a falar há mais de 30 anos, que o conjunto de partidos à direita do Partido Socialista não tinha tantos votos e tanta percentagem. 54,7%. É de facto muito. Foi conseguido nessa maioria, na segunda maioria absoluta de Cavaco Silva, mas em circunstâncias de facto muito diferentes. Isto não torna a vida fácil a Montenegro, mas é uma realidade. E desse ponto de vista, devo dizer que acho pouco democrática. Eu vou dizer, pensei bem se devia dizer a palavra pouco democrática ou não. Acho pouco democrática a posição do LIVRE. O LIVRE aparece sempre como um partido fofinho, como um partido que respeita todos, como um partido da esquerda radical, que afinal quer ser da esquerda mordada. Neste caso, não se está a comportar assim. O LIVRE está a querer que os partidos da esquerda, porque têm mais deputados que a AD mais IEL, ignorem 1 milhão de eleitores, ignorem a realidade do Parlamento e forcem uma situação de governo. Que obviamente essa não duraria tempo nenhum. Porque é óbvio que não... Portanto, essa é que não duraria tempo nenhum. Mas estás a falar do LIVRE ou da iniciativa de Mariana Mortágua? Não, estou a falar do LIVRE. Do LIVRE. A iniciativa de Mariana Mortágua é uma iniciativa para ser oposição. Sim. Portanto, uma geringonça da oposição. O LIVRE não. O LIVRE anda a dizer, e ainda ontem aqui repetiu na rádio, e vamos ver o que é que agora diz... à saída de Belém. Rui Tavares, à saída de Belém, anda a dizer que como PS, mais CDU, mais Bloco, mais LIVRE, mais PCP tem mais votos que a AD mais IEL, que a ADIL, portanto, pronto, que tem direito a governar. Tem direito a ser chamados para formar governo. Isto não faz qualquer sentido, porque num Parlamento onde existem, enfim, não sabemos o número final, mas estamos a falar de qualquer coisa como perto de 130 deputados em 230, ou mais mesmo, chamemos-lhe assim, de direita, centro-direita e direita, isto não tem pés nem cabeça. Portanto, é pouco democrático essa pressão do LIVRE, e o LIVRE, que às vezes passa muito bem em certos círculos políticos e em certas sementes urbanas e intelectuais, é preciso dizer isto. Isto é pouco democrático, é querer deitar fora os votos de 1.200.000 portugueses, como se eles não existissem. Como se eles não existissem. Eles olham para o Rui Tavares como se ele não tivesse tática política, e é óbvio que tem. E repara-se, por acaso, e por infausta ideia, o PS caísse nisso, não é? Mas o PS sabe que não cai nisso, porque o PS não sabe quer que não ser pode humilhado no Parlamento. Mas é claro que isto tinha, quer dizer, isto era muito complicado para o PS, era muito complicado para o PSD, mas o LIVRE... Não, para o PSD era facilíssimo, estava contra e acabou-se. Sim, mas era complicado depois em termos da questão do que chega. Mas o problema do Rui Tavares é que ele, e hoje eu penso também que estas contas estão na cabeça de outros, porque é que eu não sou o Ventura da esquerda? Não é? O que é que eu fiz mal para não ser o Ventura da esquerda, para não ter crescido desta forma? E neste momento o Partido Socialista, que para todos os efeitos perdeu pelo menos 40 deputados, é apetitoso para estes partidos que estão à volta e que só se chegam ao governo, mas não crescem como o Ventura cresceu, e portanto, à direita, e portanto eles olham para o PS como as crianças olham para a mousse de chocolate, quer dizer, vamos lá aqui cortar pratos, não é? Refeições, porque nós queremos já chegar à sobremesa ali. Portanto, eu acho que José Manuel realmente tem essa questão. É curioso porque eu partilho espaços de comentário com duas pessoas que têm uma irritação pessoal com o LIVRE.
É o Zé Manuel e o Sérgio Sousa Pinto. Portanto, Não, eu não tenho nenhuma... Pessoal, não é o nada. Sérgio Sousa Pinto eu E não percebo tenho nenhuma perfeitamente irritação, porquê, não tenho é? nenhuma irritação e já disse bem do Rui Tavares noutras circunstâncias. Ou melhor, de algumas coisas. Agora, neste caso concreto, claro. Claro. isto tem um significado Tem político. taticismo. Pronto. Como Não é diz- só taticismo, não é como só diz o Pedro taticismo. Nuno Santos. Isto é uma coisa é achar que isto são 3 blocos e não sei o que, não sei o que mais, é um pastel de nata partido em 3, como o Expresso pôs na capa. Uma coisa é dizer isso. Outra coisa é tirar esta consequência que não tem pés nem cabeça. Portanto, ora bem, primeira questão. Segunda questão, e desse ponto de vista o Partido Socialista e Pedro Nuno Santos, que eu tenho que fartar de criticar, fez bem na noite eleitoral e tem feito bem em fechar a porta a esta loucura. Pronto. Dito isto, acho que há, portanto, e desse ponto de vista, mesmo que no fim Montenegro tenha tenha menos um deputado, ou melhor, que o PSD tenha menos um deputado que o Partido Socialista, ou esteja empatado, portanto, nós não sabemos o que vai acontecer na imigração. Falaremos sobre isso daqui por uma semana e poucos dias. Pronto, daqui por 10 dias, mais ou menos. Mas, como não sabemos isso, há esta expectativa. Os cenários não apontam nada para que o Partido Socialista fique em vantagem depois de se contarem os votos. Há um outro obstáculo, no entanto, quando a Assembleia se reunir e que pode causar algum engulho político. Eu espero que haja a decência disso não acontecer, porque na Assembleia anterior já não tinha havido essa decência. Estou a falar da eleição da presidência da Assembleia da República. Não apenas da presidência, mas também dos vice-presidentes. Eu recordo... Lembrar o que foi há 2 anos. Eu recordo que há 2 anos bloquearam o Chega. Nunca bloquearam o Partido Comunista. Nunca bloquearam o Bloco de Esquerda, mas bloquearam o Chega. Eu sei que há umas pessoas que acham que vão morrer passarinhos por eu estar a dizer isto. Mas a verdade é que até hoje, na história da nossa democracia, quem ameaçou a democracia foi o Partido Comunista, não foi o Chega. O Chega ainda não ameaçou democracia nenhuma. Ainda não disse que queria um regime autoritário, ainda não disse que queria um regime, seja lá o que for. Portanto, mas o Partido Comunista quis. E sabemos isso em 74, 75. Portanto, mesmo assim, ele quando tinha na altura o tamanho do Chega, portanto, não era uma coisinha pequenina, desde o princípio que teve direito, quando foi caso disso, a vice-presidentes da Assembleia. Portanto, mas não é só o problema do vice-presidente da Assembleia, também é ver quem é que é eleito para a presidência da Assembleia, porque como são precisos mais deputados do que qualquer um dos blocos tem, mas aqui o voto é secreto, portanto espero que os senhores deputados tenham juízo na altura da votação. Seja lá como for, é um teste. Sim. É um teste que permitirá perceber como é que as coisas vão passar a seguir e um teste que tem a vantagem de, como o voto é secreto, permitir perceber um bocadinho o estado de espírito. Bem, dito isto, a seguir já percebemos que, passadas estas provas, um governo de Luís Montenegro passará na Assembleia, porque o Partido Socialista já disse que não votaria moções de rejeição e o Chega também já disse que não ia apresentar moções de rejeição. Portanto, se houver alguma, virá do LIVRE, se calhar, sei lá, ou do Bloco, não sei se o PAN pode apresentar, porque ontem Inês Sousa Real estava muito amorfinhada, portanto, com ter sido chamada a Belém, quer dizer, como se tudo tivesse decidido. Ela acha que não está tudo decidido também. Bem, ora bem, dito estas coisas que são mais políticas, vamos ver 2 domínios, que é o domínio saber se a economia e a folga orçamental permitem que Luís Montenegro respire e, por outro lado, perceber o que é que ele pode fazer do ponto de vista político e do ponto de vista da formação do governo. Do ponto de vista da economia e da folga orçamental, em princípio, eu digo em princípio porque às vezes quando se chega a um governo e se começa a olhar para o detalhe das contas, há surpresas, em princípio os ventos estão favoráveis. Mas nós sabemos que muita da folga orçamental tem sido conseguida. Repara só uma coisa, eu não sei como é que está a execução orçamental deste ano, mas há uma característica, em princípio, se tudo correr como correu nos anos anteriores, o que tivemos quando foi votado o orçamento foi uma sub-orçamentação da receita fiscal, que tem sido sempre maior do que aquilo que é orçamentado, e uma sob-orçamentação da despesa de investimento. Portanto, isto, o ano passado,
deu uma folga final equivalente ou mesmo superior àquilo que a AD queria cortar em impostos. Eu não sei porque é que este argumento não foi usado na campanha eleitoral, mas quando estamos a falar de um custo fiscal das medidas da AD de 3 mil milhões de euros, cálculos por cima, e o ano passado a folga foi de 5 mil milhões, temos uma noção até que ponto podem estar as coisas. Portanto, agora, temos que ver como é que a execução está a correr, se de facto a máquina fiscal está-se a portar como tem portado sempre, se não haverá outras coisas escondidas. O ano passado foi feita uma habilidade que não sei que consequências teve, que foi antecipar, fazer manobras para conseguir que a dívida chegasse ao fim do ano abaixo dos 100%, que nem todas foram, do ponto de vista puramente racional, as melhores manobras. Portanto, mas vamos ver, eu creio que apesar de tudo, temos o governo, quando chegar, vai ter margem, e Fernando Medina, que esteve em Bruxelas ontem, deu até a entender isso no que diz respeito aos parceiros europeus, porque há agora uma coisa que vai acontecer já, que é necessário apresentar as linhas genéricas orçamentais para o ano que vem, imediatamente, portanto, porque a maior parte das pessoas não tem noção, mas nós, todos os partidos, todos os países da zona euro, não têm total autonomia orçamental, estão submetidos a regras europeias, e não apenas regras gerais, são regras que têm de ter um visto prévio. Como nos lembramos no primeiro orçamento de Mário Centeno, que demorou a ser aprovado. Exatamente, como no primeiro orçamento de Mário Centeno, que foi um e depois teve que ser outro. Sim. Pronto. Ora bem, eu diria que desse ponto de vista orçamental, se não houver surpresas, as coisas estão boas. Na economia, eu diria que estão mais ou menos. Portanto, não estão más, mas não sabemos, há de facto, muitas incertezas pela frente. Há muitas incertezas, quer as que têm a ver com a guerra, quer as que têm a ver com as muitas eleições deste ano, quer as que têm a ver com imprevistos que estão por aí, apesar de, aparentemente, não haver razões para sobressaltos nos próximos tempos. Portanto, há aqui um quadro parecido, não é igual, mas parecido com o quadro que Cavaco Silva recebeu em 85, tinha condições económicas para fazer brilharetes, e com o quadro que António Guterres recebeu em 95, em que também tinha condições económicas para fazer brilharetes. Portanto, desse ponto de vista, os quadros são favoráveis. Isso no limite até o quadro que António Costa recebeu em 2015, quando também já tinha sido a Troika ir embora e, portanto, já estava tudo a recuperar, e ele também pôde fazer brilharetes, pelo menos vistosos para o eleitorado. Isto é importante porquê? Porque há, do ponto de vista de conseguir governar, ainda antes de chegar ao orçamento, o Luís Montenegro vai ter que fazer algumas coisas. Algumas medidas importantes para conseguir, por um lado, eu diria calar, enquadrar, dar rebuçados, o que tu quiseres, ao Chega, e por outro lado, também para cumprir algumas das suas promessas eleitorais. Algumas coisas são óbvias. Polícias. Muito óbvio. Dar aos polícias o que eles estão a pedir pode trazer um problema adicional, chamado Forças Armadas, onde a situação é de alguma pretensão, não é ainda de tensão, mas é de pretensão. Portanto, aqui é preciso gerir isto com cuidado, sendo que é uma área onde dar menos do que os polícias estão a pedir pode ser complicado para conseguir acalmar as hostes. Eu diria que, apesar de tudo, aqui talvez haja a possibilidade de resolver isto rapidamente e, digamos, desminar um dos terrenos complicados da relação com o Chega. A outra questão que é muito importante também, e aqui é preciso ver como é que se faz o diabo está nos detalhes, são os professores. Porque não se pode dar aos professores tudo de uma vez, e já se sabe que não dando tudo de uma vez nunca vai ser pacífico. Aqui é muito importante conseguir que alguns sindicatos possam assinar acordos com o governo. É evidente que o STOP nunca assinará nada, e o STOP tem não tem força de número de filiados, mas tem força
de impacto. Eu não creio que a FENPROF esteja para aí virada, mas apesar de tudo há aqui, portanto, é um terreno que tem que seguir. Talvez depois, a FNE, portanto. Talvez a FNE. A FNE é uma federação sindical ligada ao GT, portanto, e eu com o GT às vezes consegue-se conversar. E a UGT, que foi muito maltratada pelo governo de António Costa, se for bem tratada pelo governo de Montenegro, como foi bem tratada em anteriores encarnações, nomeadamente durante o período da Troika, pode ser que a coisa corra bem. Mas, mais uma vez, aqui é preciso sensibilidade e quem seja capaz de conversar. Mais do que a questão monetária, será a questão depois das progressões na carreira e das avaliações de desempenho, porque isso é que cria verdadeiros... bloqueios. Sim, mas isso não se resolve de um dia para o claro, outro, não é? Mas aquilo que tinha sido proposto pelo Pedro Nuno Santos, e que penso que em parte também pelo Luís Montenegro, sim, há que atender esta situação que trouxe muita gente para a rua, mas talvez a parte mais interessante das propostas, e por aí eu penso que eles conseguirão chegar, pelo menos à FNE, é passar a pagar melhor e a tratar melhor, do ponto de vista de tudo, os professores em início de carreira, porque aí é que as coisas são um bocadinho neorrealistas. Até porque há aqui uma questão importante, que é uma questão que não vamos senti-la já, mas vamos senti-la daqui por uns meses, que é o regresso às aulas e saber se faltam ou não professores. Sabemos que em algumas disciplinas vão faltar, não há forma de dar, não há milagre, não há maneira de haver uma varinha mágica, chegar lá e dizer, olha, há aqui professores de matemática que não foram formados, há aqui professores de português que não foram formados, há aqui professores de informática que também não foram formados, portanto não há maneira de resolver isso. Não é também a imigração que te salve nesse domínio, não é? Há domínios em que faltam-nos pessoas para os Uber Eats e temos imigração, mas aí é mais complicado. Depois temos duas questões que têm muito a ver com a capacidade de execução. Não, uma tem a ver com a capacidade de decisão e outra com a capacidade de execução. Uma é a concretização das promessas na área da saúde, que são muito importantes para mudar o estado de espírito das pessoas relativamente a serem atendidas. Portanto, aí vamos ver, porque aí não é apenas capacidade de decisão, é capacidade de execução. Como é que aquilo se executa, como é que se faz com a administração pública no estado em que está, que é mau. Muito mau. Bem, e outra questão é a capacidade de decisão e na minha perspectiva, devia ser muito rápido. Aeroporto. Até do ponto de vista simbólico, uma decisão... Até do ponto de vista simbólico, porque é mais político outra coisa, não é? É mais político outra coisa. É preciso decidir depressa e conseguir fazer a decisão num momento em que Pedro Nuno Santos não possa dizer se não sim. Portanto, não possa se não concordar. Portanto, esta questão é muito relativa. Agora, repara, tudo isto deixa de fora duas áreas muito importantes e que são mais complicadas e não se pode esperar resultados rápidos. Os meus impostos. Grande promessa de campanha, mas difícil de concretizar sem um novo orçamento, e o novo orçamento é outra história. Vamos ver como é que ele se consegue aprovar, que equilíbrios é que são possíveis. E outra coisa é a habitação, que as pessoas sentem muito, mas que também não muda de um dia para o outro. Há coisas que podem mudar rapidamente, exatamente acabar com alguns disparates legais do pacote deste último pacote de habitação, mas há outras coisas que não mudam rapidamente. E, portanto, aí vai continuar a haver pressão. Ora bem, dito isto... Mais nenhum ponto, já não, estou a pensar na imigração, que foi também um ponto importante da campanha. Repara, a imigração também não muda de um dia para o outro. A imigração é um tema sensível que tem a ver com verificar se as leis dos últimos tempos como é que elas podem ser mudadas. Mas mudar a lei e com outra coisa complicada. Hein? Podes mudar a lei da nacionalidade. Sim, posso mudar a lei da nacionalidade. Até porque ela suscita questões noutros países da União Europeia. A nossa lei da nacionalidade e, portanto, até temos essa âncora em termos de discussão, porque de facto... Mas tens aí um detalhe que é complicado de resolver, que é, tens a administração pública destruída com o fim do CEF e portanto não se constrói de um dia para o outro, que aquilo levou anos a destruir, não se reergue, e tens uma agência com nome pomposo. O CEF está dividido por 7
foi dividido por 7 organismos. 7 organismos. Tens uma agência que foi criada, que é a AMIC, que está a funcionar muito mal. Portanto, isso não é mais um daqueles problemas da administração. Mas, de qualquer forma, a lei da nacionalidade, na minha opinião, deveria ser sem dúvida alterada. Sim, talvez seja até um domínio onde se pode conversar, tem que se ver como com o Chega, mas provavelmente só com o Chega que se consegue aprovar isso, o que vai dar muita E com setores do Partido Socialista, porque convém recordá-lo, a direção do CEF, que foi colocada por António Costa, quando chegou ao governo, acabou a ser afastada pelo mesmo António Costa porque criticaram a lei da nacionalidade, a diretora. Sim, porque é assim, porque aquilo é preciso ter noção que António Costa, nesta área, tinha uma responsável, que é a Ana Catarina Mendes, que estava muito para a esquerda, mas mesmo muito dentro do Partido Socialista. Tinha um discurso que eu diria que não é sequer o discurso consensual dentro do Partido Socialista. Mas pronto, mas isso é... Agora podemos ir por aí adiante, há mais questões, há questões na justiça, questões na defesa, questões na educação, além dos professores, há questões das infraestruturas que também há investimentos que estão à espera, há o PRR, há muita gente a falar do PRR como PRR ser o salvador de Montenegro. Eu não acho nada disso. Acho que o problema de Montenegro vai ser conseguir executar aquelas trapalhadas que estão para aí todas. Bem, mas agora há uma questão que é muito importante, que é o governo. Para todos os efeitos, a formação do governo é um tema muito, muito sensível. Porquê? Porque é um sinal. Pronto. É um sinal se é um governo que basicamente, do partido, com o pessoal disponível, com o pessoal que quer jobs, ou se é um governo com uma estrutura diferente, com uma mentalidade diferente, com uma abertura diferente. E desse ponto de vista, eu fui fazer um pequeno exercício em que há coisas já publicadas, enfim, para os outros governos de minoria não há ainda, que foi como é que Cavaco Silva formou o seu primeiro governo e como é que António Guterres formou o seu primeiro governo. Ver como é que eles fizeram. Pronto. E foram de maneiras bastante diferentes. António Guterres não escreveu memórias. Cavaco Silva escreveu e, portanto, podemos ir às memórias àquilo que sabemos de outras coisas. António Guterres tem uma biografia, até há uma biografia que foi escrita sobre ele e tudo se resolveu de uma forma que eu espero que não seja a forma como vai resolver Montenegro, que foi um almoço num restaurante de Lisboa que já não existe, chamado Conventual, onde eu gostava muito de ir, por acaso, e que era o restaurante preferido de António Guterres, um almoço entre António Guterres e António Vitorino, em que combinaram a composição do governo, como é que devia ser. Enfim, tiveram alguns nomes, na escolha, houve algumas escolhas que correram bem do ponto de vista político, foi Sousa Franco nas finanças, por exemplo, que era um nome que era importante, Jaime Gama, que não era guterrista, pelo contrário, nos negócios estrangeiros. Portanto, houve ali um bom equilíbrio, mas não mudou nada de muito substantivo, uns ministérios que mudaram de nome porque convinha mudarem de nome. As obras públicas passaram em equipamento social, por exemplo, que é mais socialista, mas fora isso ficou tudo mais ou menos na mesma, em termos de estrutura, de coisas estruturais na orgânica do governo. E pronto, foi tudo resolvido assim, e depois os convites correram bem, havia um estado de graça que durou um imenso tempo, todos recordaram, quer dizer, os mais velhos recordar-se-ão disso, e portanto as coisas correram relativamente bem, houve depois uma guerra ou outra em alguns ministérios, mas nada de muito, muito substancial. Daniel Bessa com Augusto Mateus, por exemplo. Sim, quase logo no início do governo. Foi logo no início do governo e teve a ver com os supermercados abriram ao fim de semana, coisas desse género. Guerras assim, um bocadinho. Desculpa lá, só aqui uma coisa. Essa história é interessantíssima. Convém ser contada com muito detalhe. Portanto, o nosso dilema é ou abreviar o que eu acho que não deve acontecer, ou contas um pouco depois do Nogueira Leite, que já esteve num governo e que está em linha. Vai estar em linha. Vai estar em linha, está bem. O João Costa Silva está a fazer. Eu estou só está a fazer a ligação. Mas não abrevies a história, porque a história é mesmo boa. E depois, a forma como o Cavaco formou o governo, que é mais interessante, até porque as circunstâncias são mais parecidas. Porque temos um PRD que não é um Chega, mas que tem o caráter também de um partido que aparece de repente, e temos um segundo partido mais longe, o Partido Socialista teve só 20%, não teve menos 1% do que o partido que ganhou, portanto a situação é um pouco diferente desse ponto de vista, mas há ali duas coisas que me parecem engraçadas. Uma já aqui falámos dela, que foi ele ter ido
para a pousada de manteigas, estudar com os organigramas dos governos europeus, estudar uma nova orgânica do governo. Eu, na altura, referi, quando falámos disso, que isso tinha permitido separar o planeamento das finanças. E, de facto, confirmei isso na autobiografia dele. Tive ontem a consultar a autobiografia que não tinha na altura consultado. Ele, curiosamente, não fala de manteigas nessa autobiografia, mas fala de como ele mudou a estrutura. E há outra coisa que é muito interessante na mudança de estrutura, além da separação, que tem a ver com separar as questões, tirar das finanças o planeamento e os assuntos europeus. Os assuntos europeus estavam nas finanças. Estavam nas finanças. Tinha a ver com os fundos europeus, seguramente. Não. Foi a negociação. A negociação correu muito pela... Repare, tínhamos acabado de entrar, não havia ainda fundos. Sim. E ele queria ter nos negócios estrangeiros a relação com a Europa e na presidência do Conselho de Ministros. E o planeamento fora, e muito derivado até de uma conversa que ele tinha tido antes com Valente Oliveira, no Porto e na antes. E depois ele acabou por aceitar vir para o governo. Foi uma pessoa que ele trouxe daquelas que não eram um bocadinho fora do baralho. Assim. Não foi a única fora do baralho, mas um bocado fora do baralho. E o outro aspecto que também é muito curioso é a reestruturação que ele faz nas obras públicas. Que é uma ideia que as obras públicas eram um ministério cheio de problemas, onde havia imensas discussões, havia inclusive um secretário de Estado sobre os quais havia imensas dúvidas, chamado Eugênio Nobre, salvo era assim que se chamava, e ele tira das obras públicas e põe nos ministérios respectivos duas coisas que nós hoje nem imaginamos que já tiveram nas obras públicas: construções escolares e construções hospitalares, que eram uma atrapalhada. As obras públicas faziam por um lado e os ministérios respectivos faziam por outro. E, portanto, criou... Quer dizer, estas duas mudanças, que são coisas que parecem hoje simples, não era assim que funcionava. Reorganizou de uma forma mais lógica o funcionamento, o funcionamento do Ministério, dos Ministérios, e desse ponto de vista é interessante o que ele aqui refere. Pronto. E depois foi, de facto, buscar pessoas fora do baralho. Fora do baralho. Mas apesar de, por exemplo, não se esperava que Leonor Beleza fosse para a saúde, por exemplo. É a única mulher do governo, nessa altura. Ela já era secretária de Estado, mas de uma área da Segurança Social, diferente. A pessoa que ele vai buscar para a economia também não era do PSD, estava também na Segurança Social, que era o Mira Amaral, Economia e Energia. Houve ali coisas, de facto, um bocadinho fora da expectativa. Cria a Secretaria de Estado da Juventude, que depois vai ter muita influência com muitas coisas novas, cartão jovem, nomeadamente por aí adiante, com alguém que entretanto desapareceu do radar, que era o Couto Santos, depois podia também ser ministro, as coisas quando ele passou o ministro já não correu tão bem. Portanto, é interessante como isto aconteceu. Agora, problema, pode um governo... e ele diz uma coisa também interessante na autobiografia. Rapidamente, Manuel, porque já temos o António Nogueira Leite. Toda a gente dizia que o governo ia durar poucos meses. Nem sequer um ano. Depois durou 2 anos, porque o PRD depois tirou-lhe o tapete, mas percebeu-se que era um governo para durar. E eu acho que essa é a questão fundamental para Luís Montenegro. Perceber-se que é um governo para durar. E para isso é muito importante que ele traga para alguns ministérios gente que não é do partido diretamente. Ele já conseguiu um bocadinho disso nas listas, mas agora o desafio é maior. E espero que ele perceba que em alguns ministérios não são as pessoas que ele trouxe para as listas, ou algumas delas, que podem dar os bons ministros.